Jeremias cresceu num lar rico, mas tinha um amor especial pelos pobres. Deus pediu que Jeremias pregasse uma mensagem difícil. O povo de Deus devia render-se aos inimigos. Deus ia castigá-los por adorarem ídolos e cometerem outros pecados. Deus se aborreceu com o povo por se aproveitar dos pobres e por seguir pregadores mentirosos que só queriam dinheiro. Quando Jeremias contou ao povo o que o Senhor lhe tinha dito, os líderes o espancaram e prenderam. Mas Jeremias continuou fiel a Deus. Deus usou os sofrimentos de Jeremias para torná-lo um homem manso e compassivo, a quem o povo apelidou de Profeta Chorão. Perto do final da sua vida, Jeremias escreveu outro livro que chamou de Lamentações. É um poema belo, mas triste, que nos conta a história de como Jerusalém foi destruída. A palavra lamento significa chorar de dor. Jeremias se lamenta ao ver as lágrimas derramadas pelo povo quando sua cidade é devastada e eles são levados para o cativeiro. Os judeus precisavam levar a sério as advertências de Deus sobre o pecado, assim como nós devemos fazê-lo. Se o ignorarmos, vamos sofrer igualmente as consequências. Nosso Deus é fiel e amoroso e nos oferece perdão, mesmo quando estivermos enfrentando o julgamento. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O Senhor Deus disse a Jeremias: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então Jeremias disse: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. O Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse: Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Assim como aconteceu com Jeremias, acontece com você também. Deus te escolheu antes de você nascer. Em Salmos 139, 16 diz: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus já sabia tudo sobre você, como seria sua cor, o seu cabelo, a sua voz, o que você ia gostar de comer, sua cor preferida. E sabe o que mais? Deus amou você antes de você nascer. Talvez você já tenha pensado: meus pais não gostam de mim, ninguém queria que eu tivesse nascido. Talvez alguém lhe disse isso, mas não é verdade. Deus planejou o seu nascimento, porque Ele te ama. A sua vida é muito valiosa para Deus, e Ele não ia perder tempo em fazer alguém que não tivesse valor. Tudo o que Deus faz é bom. Ele fez você. Deus disse a Jeremias que ele foi escolhido para ser profeta, para anunciar a mensagem de Deus para o povo. Jeremias se tornou um grande profeta porque creu e decidiu obedecer a Deus. Hoje, Deus continua fazendo da mesma maneira. Ele escolhe crianças antes de nascer para serem seus profetas. Muitas nações hoje não conhecem a Jesus e não sabem que ele morreu por elas. Por isso, Deus precisa de pessoas que vão a esses lugares e preguem a sua palavra. Deus precisa de você para anunciar as boas novas. Jeremias recebeu uma mensagem de Deus para ir à casa do oleiro e observar suas atividades, enquanto o oleiro trabalhava com o barro. Deus então diz a Jeremias que ele é como o oleiro, e Israel é como o barro nas mãos de Deus.
Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus sempre nos dá a chance de nos arrependermos e mudarmos de direção, abandonando os caminhos maus e seguindo os seus mandamentos. No entanto, se recusarmos a nos arrepender e persistirmos no caminho errado, podemos experimentar as consequências de nossas escolhas. Se decidirmos nos arrepender e nos voltarmos para Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar, restaurar e nos dar uma nova chance. O oleiro, fabricante do vaso, é o Senhor. O vaso somos nós, eu e você. Muitas vezes não estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja. Deus nos criou para sermos vasos de honra, de respeito, vasos bons, meninos e meninas obedientes, que falam a verdade, que amam seus amigos e respeitam os mais velhos. Quando deixamos de ser como Ele planejou que fôssemos, o seu desejo é nos quebrar e fazer de novo. Quando Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Deus Eterno chamou Jeremias e disse: Jeremias, pegue um rolo e escreva todas as palavras da minha mensagem ao povo. Desejo que voltem, deixando o seu mau caminho, para que eu os possa perdoar. Assim, enquanto Jeremias repetia as palavras de Deus, seu escrivão chamando Baruque ia escrevendo em um rolo. Leve o rolo ao templo, e enquanto o povo entra e sai, leia em voz alta. Muitas pessoas ouviram a leitura por Baruque. A seguir, guardaram o rolo, correram ao palácio do rei e lhe falaram a respeito do que ouviram. E o rei ordenou que um dos seus servos o lesse em voz alta, e todos os que ali estavam ouviram a leitura. Era inverno, e o rei estava sentado perto do fogo enquanto ouvia, e o rei não gostou do que ouviu. Depois de alguns instantes tomando um canivete, cortou a parte que fora lida e a jogou no fogo. Alguns dos seus auxiliares estavam ali perto e imploraram-lhe que não fizesse tal coisa, porque naturalmente criam na mensagem de Deus, mas o rei não quis atender. Pedaço por pedaço ele jogou o livro no fogo, e só ficaram cinzas. Levai o profeta e o secretário para a prisão, gritou ele. Mas Deus, que tinha escondido Jeremias e Baruque num lugar onde o rei e seus ajudantes não puderam encontrar, falou a Jeremias. O rei queimou o rolo, mas não pode destruir minha mensagem ao povo. Eu desejo que escrevas novamente todas as coisas que estavam no outro rolo e que acrescentes advertências ao rei. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso, farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Voltai para Deus e Ele não permitirá que estas coisas aconteçam. Mas o povo não dava ouvidos e continuava no seu caminho de pecados. Certo dia, Jeremias entregou um recado muito importante do Papai do Céu para o seu povo. E o recado foi o seguinte: saiam dessa cidade, porque o exército inimigo vai voltar e colocar fogo nela. Não fiquem nesta cidade. Os príncipes da cidade não gostaram de ouvir esse recado e foram contar para o rei. Eles disseram para o rei que Jeremias estava fazendo com que os soldados e o povo ficassem com medo. Disseram também que Jeremias não queria o bem, mas sim o mal de todos. Então o rei falou: façam o que vocês quiserem com ele. O que será que fizeram com o profeta Jeremias? Na mesma hora, aqueles homens malvados pegaram Jeremias e o jogaram dentro de um poço que ficava no pátio do palácio. No poço não havia água, mas estava cheio de lama. Jeremias sentiu frio, fome e tristeza enquanto esteve no poço, mas ele não sentiu medo, porque sabia que o Papai do Céu estava com ele. E mesmo estando dentro de um poço escuro, Jeremias orou pedindo ajuda ao Senhor. Deus ouviu a oração de Jeremias e enviou um amigo do profeta para ir à presença do rei. Ele falou: ó rei, os homens agiram muito mal com o profeta Jeremias, jogando-o no poço. Se não o tirarmos de lá, ele vai morrer de fome. Então o rei lhe deu uma ordem: leve alguns homens com você e tire Jeremias de lá antes que ele morra.
O amigo de Jeremias foi rapidamente até o poço onde estava o profeta e lhe disse: Coloque estes panos velhos debaixo dos teus braços para você não se machucar. Jeremias fez tudo o que seu amigo mandou. Então puxaram o profeta com a corda e o tiraram do poço. E para a surpresa de todos, ele foi levado à presença do rei, são e salvo. Sabem o que aconteceu quando Jeremias saiu do poço? Ele continuou falando o que Deus mandava. Jeremias não ficou com medo de ser jogado de novo no poço por falar de Deus às pessoas. Ele agiu assim porque sabia que obedecer É sempre a melhor escolha. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. O profeta Jeremias foi escolhido pelo Senhor desde a barriga de sua mãe e separado para profetizar às nações. Como prova de que estaria com ele, o Senhor mostrou duas visões ao profeta. Na primeira visão, Jeremias viu um galho de amendoeira e o Senhor lhe disse: Você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Na segunda visão, Jeremias viu uma panela fervendo, posicionada na direção norte e se derramando em sua direção. Isso significava que Deus enviaria o castigo sobre a nação de Judá por meio do governo da Babilônia, que estava localizado na direção norte. Jeremias tinha a missão de alertar o povo de Deus sobre o cativeiro, pois seriam tempos difíceis. Jeremias passou anos exortando o povo a se arrependerem, e assim seriam salvos, mas ninguém ouvia. Assim, o rei Nabucodonosor, de Babilônia, atacou a Judá, destruindo o templo e a cidade de Jerusalém. Muitos foram mortos, e outros foram levados como escravos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou que soltasse Jeremias, que havia ficado preso por anos, pois havia ouvido falar das profecias dele que se cumpriram e de seu sofrimento. Jeremias, ao ver a cidade destruída e desolação das pessoas, chorou e escreveu cânticos que expressam sua dor e tristeza pelo seu povo. Esses cânticos estão no livro de Lamentação de Jeremias. Mas algo alegrava Jeremias. Deus prometeu que no tempo certo visitaria seu povo, resgatando-os da Babilônia, trazendo-os de volta a Judá e restabelecendo com eles um novo concerto. E isso se cumpriu nos dias do rei Ciro, o qual deu a liberdade ao povo judeu, concedendo-lhes o retorno à sua terra, a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Como Deus é maravilhoso, grande em amor e misericórdia para com seu povo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel também enfrentou dias difíceis. Ele era um prisioneiro de guerra. Cresceu em Israel, onde seu pai era sacerdote. Mas, quando jovem, Ezequiel foi capturado e levado para longe da sua terra. Foi levado para a Babilônia. Ele tornou-se ali um profeta de Deus para os judeus cativos. Quando Deus revelava a sua mensagem, Ezequiel a pregava. Os judeus estavam sofrendo porque estavam longe da sua pátria. Deus criou as pessoas com a capacidade de escolher. Isso se chama livre-arbítrio. E Ele nos dá, a cada dia, muitas oportunidades de fazer importantes escolhas. A mais importante escolha que temos que fazer é se vamos, ou não, obedecer a Deus. Ezequiel era um homem que escolheu obedecer a Deus. Embora fosse um sacerdote, Ezequiel tornou-se um pregador de rua, andando por toda a nação da Babilônia, contando às pessoas sobre o julgamento de Deus e a sua salvação, e insistindo com eles para deixar seus pecados e voltar-se para Deus. Às vezes, Deus pedia a Ezequiel que se tornasse um quadro vivo daquilo que ele queria que o povo soubesse e entendesse. Quando estavam na Babilônia, muitos judeus se encontravam desanimados por causa da destruição que o Senhor permitiu acontecer com a cidade e com o templo em Jerusalém. Depois de muitos anos, o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel a visão de um vale coberto de ossos. O Senhor deu uma visão ao profeta Ezequiel que disse:
eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso, e farei. Eu, o Senhor, falei. E nesta visão, o Senhor promete a libertação do povo e a volta para a sua terra.